Graça e paz sejam com todos vocês, aos irmãos que nos acompanham pela internet, nosso boa noite também. Sempre bom nós estarmos juntos, sempre bom nós estarmos em comunhão uns com os outros. Nós vamos continuar falando sobre família, projeto de Deus, sobre a importância que tem a família, ou a importância da família. Nós vamos continuar falando sobre essas coisas. E o tema da nossa reflexão essa noite é o estigma da família perfeita. O estigma da família perfeita. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, aí no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 1. Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Nós vamos ler até aqui. Que o Senhor nos dê a sua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Amém? Temos conversado, temos partilhado que o livro de Gênesis não é o livro para nos dizer como tudo começou, mas é um livro que o Senhor nos deu para que pudéssemos aprender como tudo deveria ser, como é o desejo do coração de Deus para nós como seres humanos. Temos aprendido essas coisas. Já conversamos algumas coisas durante os domingos passados. Você que nos acompanha pela internet pode assistir também aí. Quem está aqui também pode assistir depois para ir entendendo o que nós estamos conversando. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre Caim e Abel. Longe de mim querer ter a pretensão de dar a melhor ou a interpretação correta sobre esses versículos, sobre esse texto, mas para mim continua ainda a poesia de Deus, explicando sobre o caos da humanidade e a angústia do coração humano em relação ao caos da humanidade e a resposta de Deus para esse caos do coração da humanidade. E aqui nós temos então o relato do primeiro assassinato. O relato de um assassinato. Para mim, surge aqui no coração do homem, o homem caído, o homem que voltou as costas para Deus, o senso, ou a falta do senso, ou o lado negativo da perfeição. Eu acho que surgiu daqui aquele ditado, que a grama do vizinho é mais verde. Eu acho que surgiu desse texto. Caim olhou para Abel e achou que a grama dele é mais verde. E por achar que a grama de Abel é mais verde, o coração dele irou. Encheu-se de ira. E quando o coração da gente enche de ira, nós somos capazes de coisas terríveis, inclusive matarmos uma pessoa. E o Senhor Jesus, no Novo Testamento, dá uma conotação sobre assassinato. Porque se você odiar o seu irmão, você já o matou.
o coração da humanidade se encheu de ira, o coração da humanidade se encheu de inveja, o coração da humanidade se voltou com o estigma da perfeição, ao ponto de encher o coração de ódio e lançá-lo contra o seu próprio irmão, os seus irmãos seres humanos. Então aqui o estigma da perfeição nasce e nós vamos perceber como ele é nocivo para a nossa caminhada. Nós vamos perceber como ele é nocivo para a nossa perspectiva de vida cristã, a nossa perspectiva de fé e a nossa perspectiva de família. Não é comum eu ouvir de pessoas assim: pastor, o dia que eu melhorar eu vou na sua igreja. Quantos de vocês já convidaram pessoas que a pessoa disse assim: ah, pastor, eu até aceito Jesus, mas o duro é ele me aceitar, hein? Ah, mas um dia que eu parar de fazer tal coisa, eu vou na sua igreja. O dia que eu deixar de fazer tal coisa, eu vou na sua igreja. O dia que eu melhorar, eu vou na sua igreja. O estigma da perfeição, ele é usado contra as pessoas. E eu acho que nasce daqui. Nasce do coração do homem que se voltou contra Deus. Nasce do coração do homem olhar para o outro e colocar dentro de si o estigma da perfeição e sentir raiva do outro. E isso tem matado as pessoas. Isso tem matado famílias, isso tem matado relacionamentos, isso tem matado espiritualidade, isso tem matado vidas. E não somente no sentido literal, mas no sentido espiritual, emocional, tal. O mundo nos impõe padrões. O mundo nos impõe padrões de perfeição, o emprego perfeito, a casa perfeita, o carro perfeito, o emprego perfeito, a faculdade perfeita, o namorado ou a namorada perfeita. E a igreja não fica atrás. A igreja hoje, na realidade, a igreja e o mundo hoje está bem parecido. A igreja impõe estigma de perfeição, a família perfeita, o pai perfeito, a mãe perfeita, o esposo perfeito, a esposa perfeita, o filho perfeito, o pastor perfeito. Isso é tão verdade que há um movimento muito grande de desigrejados. Por quê? Porque os caras não conseguem encontrar a igreja perfeita. Nós mandamos fazer um cartaz. Não mandamos ainda, nós vamos mandar fazer, na realidade. É o próximo cartaz que vai ser feito, vai ser colocado ali no salão social. É proibida a entrada de pessoas perfeitas. Vocês vão perceber os cartazes. Estamos em 27, comecinho do mês que vem, provavelmente esse cartaz vai estar ali. Aqui é proibida a entrada de pessoa perfeita, ou de pessoas perfeitas. Porque esse estigma precisa cair em nome de Jesus. Porque isso é nocivo. Isso é o ato de Caim para com Abel. Ah, aquela é a oferta perfeita. É aquilo que agrada ao Senhor. A Bíblia não diz o porquê o Senhor aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que o coração de Caim se irou contra Abel, pelo fato do Senhor ter agradado da oferta dele. Me parece que Moisés escreve no sentido de que a humanidade, ela sente raiva das pessoas que dão certo. As pessoas sentem raiva das coisas que dão certo. Por quê? Porque o estigma da pessoa é de que a vida da outra é perfeita. Mal sabe ela que aquela que ela coloca a perfeição também tem os problemas dela. E ela olha para o outro, perfeito é aquele, ou aquela família, ou aquele cara, ou aquela mulher, ou aquele trabalho. E mal sabe ela que o cara daquele trabalho, daquela família também tem os estigmas dele. E esse estigma vai tomando conta da humanidade, daqui a pouco está todo mundo com raiva de todo mundo. Porque o verdadeiro significado da inveja não é que eu queria ter o que você tem. Eu tenho raiva porque você tem e eu não. Porque você querer ter o que o outro tem não é pecado nenhum. O problema é você sentir raiva porque o outro tem e você não. E foi o que aconteceu com a humanidade. Por isso que a história é como se Moisés estivesse narrando, ó, a humanidade está assim porque o mal entrou no coração do homem. O mal entrou no coração do ser humano. E as pessoas têm raiva. Para mim, Moisés está dizendo assim, o agricultor tem raiva do lavrador, que tem raiva do pecuarista, que tem raiva do que entendeu? O que planta tem raiva do que tem criação. E o que tem criação tem raiva do que planta. E isso faz com que a humanidade se jogue contra si mesma e acabe se matando. E acabe se matando. Por ódio. Por raiva.
Não é? Então, isso tem afetado a vida das famílias. Porque existe hoje o estigma da família perfeita. Famílias que são perfeitas. Para quem cresceu na igreja, cresceu sonhando com a família perfeita. Sim ou não? O marido ideal, os filhos ideais, para ser a esposa ideal, ou o marido sonhando com a esposa ideal, normalmente aquela que era a mais bonita da igreja, a mais concorrida. A gente vai colocando os nossos estigmas. Só que aí, meu filho, na hora que cai na realidade, você vê que, como diria, o bagulho é louco e o processo é lento e a vida é diferente da poesia da Rapunzel. Aí os estigmas começam a fazer efeito dentro de nós. Casei virgem, guardei minha virgindade para que meu casamento fosse sucesso, agora meu casamento é um fracasso. Estigma de perfeição. Me entendam, por favor, não estou dizendo que é pecado ou que é errado casar virgem, eu só estou dizendo que às vezes nós colocamos estigmas de perfeição. Está dando para entender, né? Eu tenho que explicar bem, porque a internet hoje é uma massa para caramba. Deu voz aos idiotas. Então, quando eu estou dizendo sobre essas coisas, eu estou dizendo que às vezes nós lançamos estigmas de perfeição que acabam nos fazendo olhar para a nossa família e nós dizemos assim, existe uma família ideal. Às vezes a igreja passa, só existe a família perfeita, a família ideal. E eu estou aqui para dizer essa noite para vocês que Deus não trabalha com família ideal. Deus trabalha com a família real. Aquelas propagandas lembra da Colinos? Agora é a Sorriso, né? Aquelas propagandas do suco Del Valle. O cara acorda sorrindo. Não sei como a pessoa consegue acordar sorrindo. Não dá para acordar sorrindo. A pessoa acorda sorrindo. A esposa já com o cabelo chapado, volumoso. Os filhos com os dentes escovados. A maçã chega a dar para pentear o cabelo de tão luminosa. Aquela perfeição, aquela coisa. E a gente acredita naquilo. A gente acredita naquilo. Uma vez eu vi um cartaz numa igreja, a família toda bonita assim. Eu falei, bem que podia ser verdade. A realidade é completamente diferente, meus irmãos. A segunda-feira é diferente. Se eu estiver falando bobagem, por favor, você desconsidere, mas eu acho que é muito difícil nós atingirmos essa perfeição que nos é imposta. Acordarmos pela manhã e termos o nosso devocional matinal com os filhos dizendo que nós pais somos bem-aventurados de ensiná-los nos caminhos do Senhor. Vá. Que os nossos filhos vão no primeiro toque de recolher, os nossos filhos vão todos mansinhos para a cama. Papai e mamãe, já estou coberto. Vamos orar? Desculpa aí, mas na minha família, se eu não repetir umas 10 vezes. Só que quando esse estigma de perfeição, ele não é diagnosticado, ele não é combatido, ele vai dando desesperança para nós. Ele vai nos colocando diante de uma impotência, ou diante da nossa realidade, e nós vamos dizer assim, nós não vamos conseguir. É por isso que as pessoas têm começado a desistir de suas famílias, desistir dos seus casamentos. Por quê? Porque estigmatizaram o casamento perfeito, os filhos perfeitos, e a vida não é notada ou denotada do ideal, ela é feita de real. Ela é feita de real. Isso é tão verdade que nós estamos tendo curso na nossa igreja, né, com o Fernando Quadran, de educando os filhos à maneira de Deus. Nós precisamos aprender. Por quê?
Porque o gato, ele nasce gato. Se você pegar o bebezinho gato lá, o filhotinho, né? O filhotinho. Aí você põe o pires em uma caixinha de areia, ele vai beber o leite e fazer xixi e ali as necessidades dele na caixa de areia. Se você põe um pires e uma caixinha de areia perto de uma criança, ele vai meter o pé no pires, comer areia e fazer necessidade no chão. Sim ou não? É. Porque gente precisa aprender a ser gente. Não nasce com chip programado. Precisamos ensinar. E ensinar dá trabalho. Ensinar dá trabalho. Mas esse estigma da perfeição nos faz o quê? Diante de regras, que agora a nossa família vai ser perfeita. Ah, agora Deus está na minha família, eu me converti, agora tudo vai ficar mil maravilha. Não, meu querido. Eu cresci na igreja, nasci na igreja, fui batizado na igreja. Agora minha família vai ser perfeita. Ó, agora não vai, me desculpa. Desculpa aí, toda vez eu engasgo aqui, né? Mas eu acho que se as famílias tivessem que ser perfeitas simplesmente porque agora nós somos de Deus, a cruz de Cristo se tornaria desnecessária para nós. Deus, Ele trabalha nas nossas imperfeições. Deus trabalha nos nossos erros. É por isso que a graça e a misericórdia do Senhor são derramadas sobre nós. E as Sagradas Escrituras dizem que elas se renovam todas as manhãs. Tem um propósito para elas se renovar todas as manhãs, porque todos os dias nós não vamos errar. O problema é que a religião moldou a nossa cabeça e que nós achamos que agora, depois que aceitamos a Jesus, nós não vamos mais errar. Agora nós vamos acertar o tempo todo, porque a gente pertence à igreja, a nossa família é a família perfeita, os nossos vizinhos têm que ver a família perfeita, o nosso pai, a nossa mãe tem que ver os nossos filhos perfeitos, a nossa cunhada, que é do centro de Umbanda, tem que ver, eu sou cristão, minha família é perfeita. Não, por favor, você não dá brecha perto da tia macumbeira, porque senão ela vai falar o que é do evangelho. Aí a gente começa a colocar coisas na nossa cabeça, e imputar peso sobre os nossos filhos, sobre os nossos maridos, que meus irmãos, minhas irmãs, isso vai acabar muito mal, como tem acabado. Como tem acabado. Nunca houve tanto divórcio no meio evangélico. Os nossos filhos estão abandonando a nossa comunidade de fé, estão se voltando contra a nossa fé. Porque eles cansaram de ser os perfeitinhos, as perfeitinhas. Nós precisamos derrubar isso em nome de Jesus. Eu vou explicar tudo isso que eu estou dizendo aqui, porque se até aqui não estou dizendo que vai ser uma bagunça, não estou dizendo que agora pode fazer o que quiser, nós somos imperfeitos mesmo, então, quer saber? Não é nada disso, não é nada disso. Não é nada disso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que existe o real e o ideal. E o que eu quero dizer aqui essa noite é que Deus não trabalha com o ideal, Deus trabalha com o real. Deus trabalha com pais que erram, com mães que erram e com filhos que erram. E eu queria pensar algumas coisas que, olhando para esse texto, me vieram à mente. No Antigo Testamento, a perspectiva de Deus para o ser humano era um Deus que se dá a revelar e um Deus que se manifesta cuidando do povo dele. No Novo Testamento, o Cristo, ele se manifesta trazendo graça e redenção a todos os homens. Amém? Amém? Amém. O problema é que nós achamos que Deus escolhe os perfeitos. E que Deus se agrada dos perfeitos. E que Deus só abençoa os perfeitos. Não, meus irmãos, Deus quer escrever a história dele através das nossas vidas e das nossas vidas que são imperfeitas.
Porque a redenção não é para os perfeitos. O Jesus disse: eu não vim para os bons. Por quê? Quem está são não precisa de médico. O que eu estou querendo dizer é que Jesus precisa entrar na nossa casa. Jesus precisa redimir nossa família. Jesus precisa entrar no meu coração de pai, no meu coração de mãe, no meu coração de filho, e redimir o meu relacionamento, que não espera a perfeição do meu pai, que não espera a perfeição da minha mãe, e que não espera a perfeição do meu filho, mas de maneira sobrenatural, Ele trabalha nos nossos erros, nos colocando no mesmo patamar e dizendo: Deus está agindo aqui, me perdoa, eu te perdoo. Desculpa o papai, desculpa a mamãe, papai me desculpa, mãe me desculpa. E nesse movimento de redenção o Espírito trabalha. E nesse espírito de imperfeição, de reconhecer que errou, de reconhecer que não é bom. Não há um bom sequer sobre a face da terra, não há ninguém que não peque. Mas a mensagem do Evangelho não é essa. É mentira, é engodo que a mensagem da igreja é anunciar que as pessoas são pecadoras. Não está escrito isso na Bíblia. O que na Bíblia está escrito é que nós somos anunciadores de uma mensagem chamada Boa Nova. Boa Nova, que significa boa notícia. Evangelho significa boa notícia. E que as pessoas eram pecadoras já foi anunciado pela lei, porque a lei existe, ou a lei foi estabelecida para dizer: ninguém consegue praticar a lei na sua totalidade, porque aquele que pratica os 9 mandamentos, mas erra um, tropeça nos outros 9. Então a lei existe para dizer: ninguém é perfeito. As pessoas já sabiam que não eram perfeitas, só que a mensagem da boa nova é: mesmo vocês sendo imperfeitos, eu amei vocês de tal maneira que dei o meu Filho unigênito, para que todo aquele que acreditar nele, na redenção que ele proporciona, seja salvo. A mensagem do Evangelho é levar essa mensagem de redenção. Essa mensagem de redenção, a mensagem do Evangelho, precisa inundar os nossos corações, precisa inundar as nossas famílias, de que nós não somos perfeitos. Filho, papai não é perfeito. Filha, mamãe não é perfeita. Papai, eu não sou perfeito, mas deixa o Espírito Santo trabalhar, porque a Bíblia diz que é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar, Ele faz o papel dele muito bem feito, eu acredito nisso. Você acredita nisso? Ele não precisa de ajuda. O que ele precisa encontrar são corações que compreendem ou compreenderam a boa nova do Evangelho, de que o nosso Redentor vive, o nosso Redentor nos redimiu, o nosso Redentor trabalha nos nossos erros, nas nossas imperfeições. Ele não trabalha para mim porque eu não erro. Ele trabalha para mim porque eu errei a vida inteira e vou continuar errando, mas Ele continua me amando. Olhando para esse texto, eu penso outra coisa. Que, às vezes, a caminhada se torna tão pesada, tão difícil, que a gente olha para o espelho e fala assim: eu não queria ser pai nem mãe. É difícil demais. É pesado demais. No nosso curso de educação de filhos, que na realidade podia mudar o nome, né, Dani? Educando os pais. Né? A gente até falou isso no primeiro encontro. Mas, porque criar o filho não deveria ser um peso, mas acaba sendo por causa do estigma da perfeição. Porque a perfeição traz isso. Quem aqui já entrou na academia, assim como eu, dizendo: agora vai. Agora vai. Dessa vez eu vou botar para quebrar, eu vou ficar trincado e tal, projeto verão. Pá. E aí, você chega lá, você está lá com aqueles pesos de fisioterapia. Chega um cara do lado, 2 metros. O seu ideal.
queria ser assim quando eu crescer. Cara, eu tô lá com quantas vezes? Com 3 pisinhos, aí o cara fala, vamos revezar, irmão? Eu falo, bora. Aí 3, na última já tá, né? Tremendo, o cara vai e põe lá no último, pega os meus pezinhos de fisioterapia, põe em cima. Me desanima. Porque se treina, e não vê o resultado. Então, agora, se eu pensasse para mim, não, eu vou me tornar um cara saudável, eu vou malhar porque eu quero me sentir bem, quero fazer exercício, eu quero entrar em forma. Para eu ficar em forma e não colocasse os estigmas de perfeição para mim, provavelmente eu não desanimaria. Sim ou não? Sim. Porque eu estou fazendo o meu exercício, estou indo na minha pegada. Faz aí, você faz a sua musculação, eu faço minha fisioterapia aqui, estou sossegado, ando devagar porque já tive pressa, tal. Mas os estigmas de perfeição fazem a gente desanimar. E na vida não é diferente. Os estigmas de família perfeita, de pai perfeito, de mãe perfeita, de filho perfeito, faz a gente desanimar. Faz a gente querer desistir. Eu queria que o meu marido fosse aquele cara. Não vai ser, minha irmã, desculpa aí, hein? Desculpa aí, hein? Eu queria que a minha esposa fosse aquela. Então, desculpa aí, brother, desculpa aí, não vai ser. Não vai ser. Eu queria com os meus filhos. Eu queria tantas coisas com os meus filhos. Eu queria tanto. Eu precisasse falar uma vez só. Pessoa, vai fazer lição? Estou indo, papai. Vai tomar banho? Estou indo, papai. Vamos sair? Desliga a televisão? Estou indo, papai. Esses estigmas fazem a gente se tornar uma pessoa amarga, chato e chata, com o marido, com a esposa, com o filho, vira uma panaceia lascada, porque você começa a ficar nervoso, porque você queria que fosse, mas não é. E nesse estigma Deus não trabalha, porque você já mandou o Espírito Santo para Goiás. Você não deixa o Espírito Santo trabalhar. Né? Então, nós nos tornamos como Caim. Nós começamos a olhar e sentir raiva de uma perfeição que às vezes não é para nós. Eu acho que a poesia de Moisés ensina isso. O problema não era com Abel, com o Senhor, o problema estava no coração do Caim. E eu já disse para vocês, é como se Moisés estivesse conversando com o vizinho sobre o caos da humanidade, né? Ele falou assim, então, cara, o problema está no nosso coração. O Senhor se agradou da oferta de Abel, Caim ficou pé da vida, desculpa o pé da vida aí, ficou pé da vida, e aí tal, e virou aquele... O que ele está querendo dizer? Tipo assim, não fique olhando para os estigmas da perfeição, trabalhe com a realidade que você tem. Qual é a realidade que você tem? Qual é a família que Deus te deu, meu irmão, minha irmã? Quais são os filhos que Deus te deu? Qual é o marido que Deus te deu? Qual é a esposa que Deus te deu? Que tal deixar o Espírito Santo entrar nessa casa, nesse coração e começar a trabalhar na redenção dele, para através da família de vocês ele contar a história de redenção ao mundo e que brilhe a luz de Cristo através da vida de vocês, não é isso que diz as Escrituras? E o Espírito das Escrituras é o mesmo Espírito que habita em nós. E vou dizer para vocês aí, hein? A Bíblia está cheia de história de pessoa que deu mancada pra caramba. Mancada pra caramba. Os principais autores das Sagradas Escrituras cometeram assassinato. Davi adulterou. Foi ou não foi? A mulher de Abraão fez esquema com a escrava. Aí daqui a pouco Abraão virou um rolo lascado. Todo mundo errou. Sabe por que esses textos estão na Bíblia? Porque Deus não trabalha no estigma da perfeição, Deus trabalha com os errantes.
A redenção é para os errantes. Deixem os perfeitos com suas perfeições, que na realidade não acredita muito não. Não acredita muito não. Porque não tem. É tudo máscara. Uma hora a casa cai, o bicho pega, tudo se desmonta. Aí vão pagar qualquer preço para fechar a conta. Já diria o poeta. Então, reconhecer que a perfeição joga contra a nossa caminhada de esperança é um bom passo para que esse estigma da família perfeita caia por terra em nome de Jesus. E isso vai nos tornar pessoas melhores. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque nós vamos parar também de começar a cobrar os outros. O estigma da família perfeita vai começar, da família perfeita vai cair, e o Espírito Santo vai começar a reinar na vida, através das nossas vidas. Isso vai influenciar a vida da comunidade. Sabe por quê? Porque vão ter pessoas que vão chegar aqui sem o marido. Vão chegar pessoas aqui sem a esposa. Vão chegar pessoas aqui que o filho pode estar preso, ou nas drogas. Vão chegar pessoas aqui que estão sem os pais, que os pais não querem nem que ela pise numa igreja. Vão chegar pessoas divorciadas. Vão chegar pessoas com marcas da vida. Mas, porque nós compreendemos, porque nós entendemos o Espírito de redenção em nós, na nossa casa, essas pessoas serão acolhidas, serão bem-vindas, encontrarão em nós uma família. Encontrarão em nós um lugar de recomeço. Encontrarão em nós o lugar que as pessoas que procuravam Jesus encontraram. Abraço. Pastor, mas isso está na Bíblia? Ué, a mulher adúltera. A mulher adúltera. O estigma da perfeição diz: apedreje. Pedra na cuca dela. Irmãos, e vocês sabem como é que a gente às vezes pensa apedrejamento? A gente pensa aquelas pedrinhas de estilingue. Irmãos, eram blocos que as pessoas pegavam com as duas mãos. Pau! Aí a pessoa caía e tal, e jogava na cabeça. Às vezes a gente não tem dimensão da parada toda, né? Apedreje. Só que a voz de Jesus, que é a voz que deveria emanar das igrejas hoje, diz assim: mas assim, antes de apedrejar, eu gostaria de fazer só uma perguntinha para vocês. Aquele que não tem nenhum pecado, tipo assim, aquele que não tem nenhum, aquele que é perfeitão, aquele que está livre, que atire a primeira pedra. Comece com ele tem que ser o primeiro a atirar a pedra. E a galera, ó, né? Não é isso que diz as Sagradas Escrituras? Porque essa é a voz que deve emanar da igreja. É proibida a entrada de pessoas perfeitas. Aqui não é o lugar para os perfeitos. Aqui não é onde o estigma da perfeição encontra força, mas deve ser onde o estigma da perfeição é combatido. Porque quando o estigma da perfeição é combatido, só pode ser um glorificado. Só pode ser um que pode ser chamado bom, que é o nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, que nos torna plenamente capazes e aceitáveis diante da presença do Deus Todo-Poderoso. É por causa dele e não por causa de nenhum que está aqui. Percebem? Por isso, nessa noite, eu queria dizer essas coisas para vocês, porque isso tem falado muito ao meu coração. E o Facebook, ele é engraçado. Enquanto eu estudava essa semana para falar essas coisas, ele me lembrou de um texto que eu escrevi alguns anos atrás. E o texto eu dizia que eu erro sim. E vou continuar errando. Vou continuar errando porque faz parte da minha existência humana.
E o erro faz parte do existir. Você não quer errar, era só não existir. Existiu, vai errar. Só que me ensinaram que para eu ter posse, ou tomar posse, ou ser abençoado, eu tinha que parar de errar. Me arrepender de uma vez por todas e parar de errar. Porque aí sim, o amor dele seria na minha vida. Me ensinaram essas coisas. Não sei quanto a você, às vezes você aprendeu diferente. Mas eu aprendi assim. E o pior, ensinei muito tempo assim. Pequei 2 vezes. Ensinei muito tempo. Quer desfrutar do amor de Deus? Abandone a sua vida de pecado. Como é que faz? Deixa de viver? É por isso que o índice de pastores que cometem suicídio tem aumentado bastante. Por quê? Porque tem o estigma da perfeição. Aí quando ele vê o castelo da perfeição desmoronando, meu irmão, para onde ele vai correr? Porque na igreja, ele não tem mais lugar. A única saída às vezes é tirar a própria vida. E eu continuei escrevendo. E eu assim, eu achei legal o que eu escrevi, porque eu não lembrava. Aí quando eu li o final, eu falei, pô, legal isso aí. Eu devo ter copiado de algum lugar, não é possível que eu escrevi isso aí. Assim, não é que eu tenho prazer ou vou continuar errando de propósito. Eu vou continuar tentando porque Ele me ama. Então não depende do meu erro, do meu acerto. Eu vou continuar caminhando e prosseguindo porque Ele me ama. Então eu já não sou mais o centro. Eu já não dependo mais de mim. Eu entendi a mensagem, começo a depender dEle. É por isso que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não é que você pode vencer a cunhada chata, o sogrão mala, tal. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece para vencer a você mesmo. Você pode vencer você mesmo. Entendeu? Nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Não é sobre o patrão que é chato, a cunhada mala. Não. Nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus sobre nós mesmos. Agora já não vai ser mais a gente que vive, agora é Cristo que vai viver em nós. É por isso que agora nós vamos dizer, já estou crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Porque nós saímos do estigma da perfeição, entendemos que perfeito não existe. E aquele ditado, bom mesmo, bom mesmo, é Deus. Bom mesmo é Deus. Eu? Não. Nós? Não. Minha família? Nem um pouco. Mas nós vamos entrar nesse movimento de redenção. Eu quero me tornar um pai melhor. Eu quero que a minha esposa seja uma mãe melhor. Eu quero que as nossas famílias se tornem famílias melhores, mas não perfeitas. Isso precisa cair por terra em nome de Jesus. Eu quero finalizar fazendo algumas perguntas para você, como eu fiz para mim enquanto eu preparava essa reflexão nossa. Você vive com a família real ou você ainda tem a família ideal na sua cabeça? É uma pergunta que nós precisamos responder. Quais são os lugares dos âmbitos familiares que o espírito da redenção precisa entrar? Quais são os lugares que o estigma da família perfeita tem falado mais alto na nossa casa? Nós precisamos abrir hoje as portas das nossas casas para que o espírito de redenção entre e em nome de Jesus esse estigma da perfeição saia. E para finalizar, a conclusão, eu quero dizer para vocês que deixe de lado toda a religiosidade. Não tenha medo do Espírito Santo.
Não tenha medo de acreditar no Espírito Santo de Deus. Não tenha medo de Deus. Acredite no que Ele quer fazer na sua família. Acredite no recomeço para sua casa. Acredite no recomeço. Se sua casa já caiu, acredite num novo recomeço. Uma queda nunca é o fim. Sempre há uma nova chance. Podemos começar de novo. Podemos nos arrepender. Podemos olhar para dentro e dizer: Espírito Santo, me perdoa. Olhe no olho do seu filho, olhe no olho da sua filha, olhe no olho da sua esposa, olhe no olho do seu marido. Filho, olhe no olho do seu pai, filho, olhe no olho da sua mãe. E deixa o Espírito Santo entrar, fala: nós precisamos do Espírito Santo. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus entrar nas nossas vidas. Faça um pacto de imperfeições. Isso aqui é sensacional, eu adoro falar isso aqui. Nós somos imperfeitos, vamos reconhecer que somos imperfeitos. Reconhecer que é imperfeito não significa se conformar com o pecado, vocês estão me entendendo, né? Mas vamos lutar juntos para que, como família, possamos ser uma família melhor. Sermos seres humanos melhores. Eu creio nisso, meus irmãos. E é nesse espírito de liberdade que a graça se manifesta. Nessa liberdade que diz: vem, Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio. Quebra os nossos corações. E Ele vai fazer. Ele vai fazer. Nós precisamos disso. Nós precisamos. Que Deus abençoe as nossas casas. Que Deus abençoe as nossas famílias. Só as imperfeitas, porque as perfeitas já são perfeitas. Se a sua família é imperfeita, quero convidar você a se colocar de pé nessa hora, enquanto nós cantamos essa canção. Coloque toda ela diante do Senhor. Diga: Senhor, minha família, ó. Essa família é muito unida e também muito oriçada, que briga por qualquer razão, mas que acabe sempre pedindo perdão. Mas coloque diante de Deus. Coloque diante do Senhor a sua casa, do jeito que ela é, como ela está. E o Senhor vai receber ela de braços abertos. Porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Amém.